Olá, bom dia turma, tudo bem, gente? Espero que vocês estejam bem, tá? Todo mundo aí estudando, ok? Bom, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre verbo de ligação e predicativo, tá? Então prepara seu material, caderno pra gente fazer as anotações, tá certo? Vou falar aqui alguns conceitos importantes dessa matéria, tá? Então não perca nada, fica aí comigo para você poder estar atualizado, né, dentro dos seus estudos, tá bom? Vamos lá, então? Gente, vamos relembrar, né? Verbos de ligação. A gente falou sobre... A gente já vem trabalhando e falando sobre os verbos, né? Verbo de ligação, ele indica um estado, um modo, um sentimento, aponta uma caracterização. Quando eu digo a menina é esperta, o menino é inteligente, mamãe é elegante, repara? Então eu tô atribuindo, né, características ao sujeito, tá? Então eu tenho aí o quê? Um verbo nesse meio aí, entre, né, o sujeito e a característica, e a função dele é justamente ligar. Ele não tem um sentido de ação, tá? Ele não tem como um verbo de um predicado verbal, por exemplo. Não, tá? Ele não tem esse sentido de ação, mas ele tem a função de estar ali porque ele acaba ligando, né? Aproximando a característica ao seu sujeito, ok? É o que está escrito aqui em cima e você pode aí escrever, anotar no seu caderno, porque é importante a gente ter os conceitos anotados para quando a gente for consultar, quando você for consultar, né? Para estudar para sua prova, tá legal? Então anota isso aí. Os verbos de ligação, eles funcionam como pontes. Achei isso aqui muito legal, olha só. E é verdade, né? Por que ele funciona como a ponte? A ponte não liga um lado ao outro? É isso. O verbo de ligação, ele também faz essa ligação. Só que entre a característica e o sujeito, tá? E aí, essa característica, ela recebe também um nome, né? Uma funcionalidade ali, que é ser predicativo. Olha só. Então, tem um verbo de ligação e tem uma característica que funciona ali como um predicativo do sujeito. Predicativo. Não confunda com predicado, tá? Predicado é tudo relacionado, né, a partir do verbo até o final da frase. Aí você tem o predicado, tá? Tudo aquilo que o sujeito pratica, tudo que ele realiza, tá? Ali a gente tem o predicado, ok? Tá? O predicativo é o adjetivo, é a característica do sujeito, tá bom? Os verbos de ligação, eles normalmente se substituem. Ó, vou dar os exemplos e aí eu vou sair daqui para não te atrapalhar e você, no seu caderninho aí, faz as anotações, tá? Vamos lá. Ó, Fabiane está doente. Fabiane anda doente. Fabiane continua doente. Fabiane vive doente. O que eu quero que você observe aqui? Todos esses aqui que estão de vermelho são verbos de ligação. Tá vendo? Tá? E aí você pode substituir, ó. Repara. Tá vendo? Todos eles estão o quê? Ligando, né? O doente aqui à pessoa, ao sujeito. Então, isso quer dizer pra gente, isso confirma que esses verbos aqui estão funcionando como os verbos de ligação dessas orações. Tá legal? Muito bem. Então, vamos lá. Seguindo, gente. Não podemos parar. Olha essa aqui, esses outros exemplos. O assassino é um monstro. O assassino está um monstro. O assassino parece um monstro. O assassino continua um monstro. Então, quando a gente usa, por exemplo, continua, é a ideia de continuidade do estado, não é isso? Quando a gente usa, por exemplo, o verbo ser, né, no caso aqui o a gente está usando aí um estado permanente. A gente está dizendo que ele é, como se fosse assim, para sempre, né? Não tem jeito. Entendeu? É algo permanente, tá? Mesma coisa o vive, né? Que a gente viu lá, a Fabiane vive doente. É algo que assim, ela sempre está doente, né? Tá bom? Então a gente tem que pensar também no sentido que o verbo de ligação traz aí para a frase, tá? Ok, vamos ver se tem mais aqui. Ó,
Lembrete. Quando tem lembrete é porque é uma observação e é importante que a gente faça essa escrita aí no caderno, tá? Então, olha só. Os verbos de ligação precisam sempre de predicativo, tá? Nas orações que a gente acabou de ler, doente, como estava lá na página anterior, e monstro estão na função do predicativo, entendeu? Porque quem está ligando eles ao sujeito é o verbo de ligação, tá? São considerados possíveis verbos de ligação. Olha aqui, gente, anota também no caderno. Vamos lá. Ó que legal. Fazer, ficar, estar, virar, andar e parecer. Só? Acabou? Só são esses? Não, tem mais. Olha aqui. Permanecer, continuar, ser, viver. Tá? E aí, lógico, pessoal, a gente tem que também observar o contexto, né? A gente tem que perceber se o verbo ali está ligando uma característica ao sujeito, tá bom? Tornar-se também. Então, tem muitos outros verbos que podem funcionar como verbo de ligação, tá? Mas esses são os que a gente acaba utilizando mais, beleza? Vamos lá. Exemplos de frases com verbos de ligação. Olha só, gente. Olha aí. Quantas frases aqui a gente tem aqui do lado, né? Indicando os verbos de ligação. Então, olha só. Os seguranças estavam preocupados. Está até sublinhado aqui. Verbo estar, né? Estavam. Adriana vive curiosa. Curiosa é o adjetivo. Ó, vive é o verbo de ligação. Tá vendo? Amanda fica insegura. Insegura é o adjetivo. Fica é o verbo de ligação. Fabrício tornou-se pobre. Pobre é adjetivo. Tornou-se verbo de ligação. Tá? Lídia permaneceu humilde. Humilde é adjetivo. Permaneceu verbo de ligação. Cosme continuou bravo. Bravo, adjetivo, continuou, verbo de ligação. Tá bom? Então, anota aí também essas frases com os verbos de ligação que estão aí do lado, tá? Se for necessário, você pausa o vídeo, depois você volta aqui pra gente continuar. Não deixa de fazer as suas anotações. Observe essa aqui, ó. Os alunos estudiosos estão muito tranquilos. Repara, é uma oração, tem verbo, ó, estão, verbo estar, né? Indicando aí um estado, uma circunstância, tá? Tem sujeito? Sim, né? Sujeito é um termo essencial aí na oração, assim como o predicado. Então, qual é o sujeito aqui? Os alunos estudiosos, tá? E o predicado seria o que, gente? Ó, estão muito tranquilos. Tudo isso aqui é o predicado. Lembra que eu falei? A partir do verbo até o final, tá? É o predicado, ok? Como não tem verbo de ação, é um predicado nominal, tá? Muito bem, então vamos lá. Olha aqui, confirmando a nossa análise, né? Sujeito, os alunos, tá? Estão, verbo de ligação, ele faz a ponte, né? Ele que liga aí a característica ao sujeito, tá? Aqui eu poderia até colocar os alunos estudiosos, tá? Porque funciona aqui como adjunto adnominal, né? Muito tranquilos, olha lá, característica, estado ou qualidade, ok? Referindo-se então aos alunos, tá bom? Copie esse exemplo aí, coloque essa análise aí porque é importante. Para você já começar treinando e identificando sujeitos, verbos, tá? E os predicativos, né? Porque na verdade, esses adjetivos aqui, ó, eles funcionam como predicativo do sujeito, tá? O verbo de ligação liga sempre o quê? O predicativo ao sujeito, beleza? Vamos ver se tem outro aqui, exemplo. Tem uma atenção. Se tem atenção, vamos lá. Temos que anotar. Lembra? Lembretes, atenção, observação são importantes, tá? Então, olha só. É necessário ter cuidado com os verbos. Quais verbos? Ficar e andar. Por quê, gente? Vamos pensar um pouquinho. Eles podem, né? Eles são, na verdade, verbos de ação. Andar, né? Alguém está andando, caminhando. É uma ação. Ficar.
mas eles podem funcionar, lembra que eu falei? Dependendo do contexto, eles vão poder funcionar como verbo de ligação. Quando eu digo, por exemplo, ó, o rapaz anda preocupado. Então, neste caso, eu tenho ali uma característica relacionada ao rapaz. Ele está preocupado, ele anda preocupado, né? Mesma coisa o ficar, ele ficou preocupado, tá? Então, você tem que perceber o contexto aí, a situação, ok? Eles são verbos de ação, consequentemente serão considerados verbos de ligação quando estiver expressando, então, um estado, tá? E o estado muda, né? É como se eu estivesse falando para vocês que o humor dessa pessoa muda, o jeito de ser dessa pessoa muda, entendeu? Para você entender melhor aí essa parte, tá? Quando a gente fala estado, é com relação a isso. Hoje a pessoa tá de um jeito, amanhã tá de outro. Então esse estado muda e a gente utiliza os verbos que indicam essas circunstâncias, né? Tá? São os verbos de ligação, por exemplo, estar, parecer, andar, ser, né? Viver, ficar, tá? São verbos que, se você parar para analisar eles direitinho e pensar, você vai ver que eles não estão trazendo pra gente uma ideia de movimento, de ação, de deslocamento, não. Mas eles trazem pra gente uma ideia de quê? De estática, né? Tá ali, parece, está, entendeu? Indicando então a circunstância, indicando aí o modo, o estado como essa pessoa se apresenta, tá legal? Tem que analisar, por isso que assim, não é só decoreba, né? Não adianta só querer decorar, sabe? Vou gravar e vou fazer a prova, não. Você precisa ler a oração e interpretar, entender ela, compreender, tá? Vamos para a próxima aqui, ó. Classificação do predicado, né? O predicado, ele é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Então, tudo que a gente fala a respeito do sujeito, o sujeito fez isso, fez aquilo, né? Então, tudo que a gente traz com relação ao que o sujeito praticou, realizou, é o predicado, tá? Por exemplo, os estudantes, olha aqui o exemplo, coloca esse exemplo aí no seu caderno, tá? Os estudantes protestaram contra a corrupção. Então, você tem aqui, ó, o sujeito, os estudantes, tá? Sujeito simples. Protestaram contra a corrupção é o predicado. Se a gente pergunta o que os estudantes fizeram, então a gente vai declarar algo a respeito deles. Ó, aí, ó, os estudantes não gostaram não, estão lá protestando, entendeu? Então a gente diz o que eles estão fazendo. Então essa parte aí que indica a ação deles, tá? É justamente o predicado, ok? Olha a perguntinha aqui para orientar a gente, ó. Quem protestou? Os estudantes. Então a gente encontra o sujeito simples, né? E o predicado é todo o resto. Protestaram contra a corrupção, tá? Então faz aí esse esqueminha para facilitar aí na hora do seu entendimento. Continuando ainda analisando essa frase, vamos lá. Os estudantes protestaram contra a corrupção. Qual é o sujeito? Nós vimos que são os estudantes, né? Vimos também o predicado, protestaram, né, contra a corrupção. Esse verbo, olha só, verbo protestar, né? Ele indica aí a terceira pessoa, né? Terceira pessoa do plural. Eles, os estudantes, tá? E aí ele também indica pra gente o tempo, né? Se refere a algo que já aconteceu. Então nós temos aí um pretérito perfeito, ok? A palavra mais importante do predicado é justamente o verbo. É justamente essa ação aí. Ou seja, o que os estudantes fizeram, tá? Essa é a parte aí, é o núcleo, né, mais importante. No caso aqui, protestaram. Protestaram, então, é o núcleo do predicado, fazendo com que a gente identifique que esse predicado é um predicado verbal, tá? Ó, núcleo do predicado, protestaram.
Ok, gente? Então, o núcleo do predicado é o verbo protestar, conjugado na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, ok? Quando o núcleo for um verbo, esse predicado será chamado de predicado verbal, tá? Muito importante essa parte aqui, então você anota aí, não deixa de pegar a explicação e também fazer as devidas anotações, tá certo? Ok, se preciso for, você pausa o vídeo aí, depois continua. Não esquece, vamos lá. Outro exemplo. Os estudantes estavam nervosos. Observa aqui comigo, ó. Quem é o sujeito? Os estudantes, correto? E o predicado, gente? Tudo a partir do verbo, lembra? Estavam nervosos, tá? Estavam nervosos, ok? Só que agora tem uma diferença, né? Qual é o verbo aqui, ó? Esse verbo estar, nós já vimos que ele indica o quê? Ele é um verbo de ligação. Então, ele está ligando o quê? Característica ao sujeito. Nervosos aos estudantes. Isso diz pra gente que esse predicado não é verbal, mas ele é um predicado quê? Nominal, tá? Então, olha lá. O verbo estavam, verbo de ligação. A palavra mais importante do predicado aqui vai ser, então, a característica, o adjetivo, tornando ele um predicado nominal, tá? E essa característica aqui, ó, ela é o predicativo do sujeito, tá certo? Muito importante também, então anota isso aí. Então, você tem um predicado nominal porque você tem verbo de ligação. Esse verbo de ligação liga o adjetivo ao sujeito. Esse adjetivo funciona como predicativo do sujeito. Não confunda predicado e predicativo, tá? Então, vamos lá. Quando o núcleo do predicado for um nome, que nome é esse? Adjetivo, substantivo, por exemplo, tá? Aí ele vai ser chamado, ó, predicado nominal, tá? Igual eu acabei de falar no exemplo anterior, ok? Por quê, gente? Porque a ênfase ali não é uma ação. A ênfase ali é o quê? É a característica do sujeito, tá bom? O predicado nominal, ele é composto por verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Anota isso aí. Existe ainda uma terceira classificação do predicado, que é o predicado verbo nominal. Eu vou falar dele rapidinho, tá? Porque aí mais pra frente a gente vai focar só nele, tá? Na verdade, o que vem a ser o predicado verbo nominal? É quando nesse predicado você vai encontrar uma ação e uma característica, tá? Então, olha aqui o exemplo. Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. Você tem lá o sujeito, os estudantes, você tem um verbo de ação e você tem característica no mesmo predicado, tá vendo? Então, isso indica pra gente que aqui eu tenho um predicado verbo nominal. É isso. Simples, tá? Só você ter uma atenção aí, um olhar mais cuidadoso para poder identificar, ok? Muito bem. Vamos então sintetizar, né, o que a gente aprendeu aqui? Vamos lá. E é importante nessa hora você fazer a sua anotação aí. Eu vou te dar um tempinho. Nós falamos sobre os tipos de predicados, não foi? Predicado verbal, predicado nominal. Ainda acrescentei o predicado verbo nominal, certo? Falamos sobre o predicativo do sujeito, né? Que é a característica do sujeito ligada a ele por um verbo de ligação. Falamos da função, não é isso? Dos verbos de ligação. Pode ser permanente, pode ser de continuidade, pode ser momentânea, né? Aí a gente tem que perceber o contexto, a situação, tá? Então vamos lá, anota aí. Predicado verbal. Quando o núcleo do predicado for um verbo. Esse verbo é significativo, né? São aqueles verbos transitivos, lembra?
verbo transitivo direto, indireto, verbo intransitivo, aquele que tem sentido completo. Então, esses verbos fazem parte de um predicado que é verbal, tá? Então, a gente não pode esquecer o que a gente já vem estudando, né? Se o verbo é transitivo, se ele é direto, se ele é indireto, se ele pede preposição ou não. Então, isso tudo confirma quando você está fazendo a análise da oração, tá? E aí a gente classifica esse predicado como um predicado verbal, ok? Já no predicado nominal, a gente tem aí, né, um núcleo, tá? Que funciona, né, como adjetivo. Por quê? Foi como eu falei anteriormente. Não tem verbo de ação, mas tem um adjetivo ali predominando. Então, eu tenho um predicativo do sujeito no predicado nominal, entendeu? Tá? Esse predicado, ele pode ser, ó, o núcleo pode ser um adjetivo ou um substantivo, tá? E aí a gente chama o predicado de nominal. Não tem nenhuma ação ali acontecendo, ok? Aí você vai encontrar o predicativo do sujeito, tá? Ele é um termo, ele é um elemento, ele é uma palavra. O predicativo é uma palavra, enquanto que o predicado é toda a parte, né, desde o verbo até o seu final, entendeu? Então separa isso direitinho, tá? Muito bem. Tá anotando aí? Tô dando tempinho para você anotar tudo. E, como eu falei, vou deixar também registrado aqui o predicado verbo nominal, embora a gente vá tratar dele mais à frente um pouquinho, mas você já pode anotar no seu caderno, tá? Que é justamente aquele predicado em que você vai encontrar tanto a ação como a característica. E aí, por isso, a gente chama ele pelos dois nomes, né? Por esse nome aí composto. Predicado verbo nominal, tá? Existe aí a fusão, né, de um predicado verbal com um predicado nominal. Sempre vai apresentar os dois núcleos, entendeu? Sempre. No predicado verbo nominal, você sempre vai encontrar os dois núcleos, tá? Ok, gente? Predicativo do sujeito. Vamos falar um pouquinho só dele. Né? A gente já viu aqui que ele é o termo do predicado, tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito, não é isso? Acredito que você já tenha entendido, tá? Deixa eu ver se tem exemplos aqui para você, ó. Aqui. O papel do predicativo do sujeito numa sentença, ele pode ser desempenhado por um adjetivo, por um substantivo, por um numeral, um advérbio ou um pronome, tá? Por exemplo, se eu digo assim, as professoras deixaram as crianças satisfeitas. Quem é satisfeitas? As crianças. Então, observou? Eu não tenho aí um predicativo do sujeito, mas eu vou ter um predicativo do objeto, que é as crianças. Agora, se eu digo, as professoras estão satisfeitas, quem é que está satisfeita? As professoras. Então, aí sim eu vou ter o predicativo do sujeito professoras, tá? E aí é legal a gente pensar que a palavra, né, ela é como se ela estivesse passeando na frase. Você vai construindo as frases e você observa que as palavras vão mudando de posição, né? Como eu falei ainda agora. Usei o adjetivo satisfeita, coloquei relacionado à professora, depois relacionado a crianças. O mesmo adjetivo, ele pode estar ao lado da palavra professora, por exemplo, as professoras satisfeitas acabaram de chegar, e aí ele já muda também a sua classificação, né? Ele não é mais o predicativo, ele agora passa a ser um adjunto adnominal. Então, observa, gente, não podemos esquecer o que a gente já está estudando, né? Essas classificações, essas funções sintáticas, todas que a gente tem visto aí, elas vão caminhando juntas. Conforme a gente vai estudando, a gente vai relembrando, a gente vai observando a posição da palavra na frase, entendeu? Tá? E aí, conforme essa posição, elas vão mudando a sua classificação.
No caso aqui, a gente está focando só no predicativo do sujeito. Então, a gente está focando em quê? No adjetivo, naquela palavrinha, naquele termo que está logo após o verbo de ligação. E ele está se referindo ao sujeito da frase, tá? Olha um exemplo aqui. A modelo é desastrada. Então, você tem um sujeito. Qual é o sujeito? A modelo. Deixa eu voltar aqui. Qual é o verbo de ligação? É. Tá vendo? Que é o verbo de ligação. E o predicativo? Desastrada. Tá? Se referindo, então, a modelo. Ok? Outro exemplo. O sofá está sujo. Ó, sujeito. O sofá. Tá? Qual é o verbo de ligação? Está. Né? Aí indica aí mudança de estado, porque ele não chegou sujo. Ele chega limpinho, né? A gente compra na loja e tal, não é assim? Então, aí a gente vai usando, o tempo vai passando, olha aí. Está agora o quê? Sujo, predicativo, característica do sofá. Tá vendo? A gente consegue analisar toda a oração, tá? Vamos ver se tem outro exemplo aqui. A engenheira corre feliz. Olha aqui, quem é o sujeito da oração? A engenheira, tá? E aí, qual é o verbo de ação aqui? Porque percebeu, gente? A correr é uma ação, correto? Só que ele está funcionando aqui como um verbo de ligação, ou seja, ele está ligando feliz, que é adjetivo, a engenheira, tá? Então, você tem feliz como predicativo, tá? E corre é um verbo de ação, você não pode esquecer. Só que depois dele, logo depois dele, você tem o predicativo, então, da engenheira aí, ok? Olha aqui esse outro exemplo. Melina trabalha satisfeita. Observa a oração. Vê se tem adjetivo aí. Tem, né? Adjetivo aí, ó, satisfeita. Então, quem é o sujeito? Melina. Qual é o verbo aí de ação? Porque trabalhar é uma ação, é um verbo intransitivo, tá? Né? Verbo de ação, trabalha. E o predicativo? A característica dela, como ela trabalha? Ah, satisfeita. Então, satisfeita é o predicativo. Viu? Tranquilo, né, gente? Deu para entender? Deu para lembrar aí? Sim, né? Anota aí tudo direitinho, bonitinho, tá? Não esqueça dos tipos de predicado: verbal, nominal, verbo nominal, do predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito, tá? Não esqueça também, né, é importante saber que nas orações você vai encontrar termos que são essenciais, no caso aí o sujeito e o predicado, tá bom? Por isso que a gente vai classificando eles para a gente identificar e fazer, então, a análise correta deles, tá bom, gente? Então é isso. Vou terminando aqui essa aula foi sobre os conceitos. Anote tudinho no seu caderno, tá? Vai servir aí para você estudar para sua prova, como consulta, né? E numa próxima videoaula a gente vai fazer os exercícios, tá? Do livro e outros mais que eu trarei para vocês, tá bom? Então eu vou terminando por aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau!